Hoy es la primera charla con el autor de la RIGMA. Vamos a tener el placer de tener a Ricardo, que nos va a hablar de un tema que es muy interesante. Es un artículo de la última edición de la RIGMA y habla sobre el SOAC. Ahora nos explicará qué es el SOAC y qué debemos saber sobre él. Y nada, también aprovecharemos para hacerle algunas preguntas, ya que tenemos la oportunidad de profundizar un poquito en el artículo y en algunas dudas que han tenido algunos lectores acerca del artículo. O sea que nada, muchas gracias por prestarte a poder hablar contigo y nada, cuando quieras, si quieres compartir la pantalla, eh, nos haces un pequeño resumen del artículo y luego pasamos a hacerte las preguntas. Bueno, gracias Sergi, es un honor para estar acá, muchas gracias por la invitación y principalmente por el espacio para divulgar nuestros artículos y creo que la RICMA está abriendo muchos espacios para quien quiera presentar sus trabajos, sus ideas, sus series de casos, entonces es una opción muy buena de publicación sobre cirugía de mano. Yo voy... creo que tengo que me habilitar para compartir pantalla acá. Prueba ahora, a ver. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno. Que yo también soy nuevo en esto, ¿eh? O sea que... Bueno, entonces, este artículo es un artículo original que publicamos en la última edición de la revista Hickman y habla de un tema que no es muy común en las revistas científicas, que es sobre la artrosis escáfo-trapézio-trapezoides, la artrosis STT. Que é uma patologia que muitas vezes vemos em la consulta e que é um pouco difícil estudar, porque os temas são muito misturados, não tem muita literatura hablando de todos os sintomas, de todos os tipos de tratamento. Então, em los últimos congressos que estuve, conversei com outros amigos que são coautores desse artigo, Pedro Delgado, de Madrid, Vicente Caratalá, de Valência, Márcio Aita, de São Paulo, e João Brunelli, que é aqui de Porto Alegre. E começamos a falar de como se tratava a artrose STT e principalmente como era a evolução. E, hablando muito de los pacientes, de casos clínicos, começamos a estudar. E se tu miras nesse artículo, tem uma revisão extensa de mais de 50 artículos que falam solo de artrose STT e da evolução das degenerações da muñeca, do punho. Então, a artrose STT, não sabemos a frequência, qual é a incidência de elas. Sabemos que é mais ou menos de 15 a 20% nas pessoas adultas, mas muito poucas têm sintomas e é uma frequência muito grande em las pessoas mais velhas, acima de 80 anos, quase 80, 90% de los pacientes têm uma artrose STT. E muitas vezes não sabemos por que os pacientes têm sintomas e como ello evoluciona essa artrose para causar os sintomas. E principalmente os tratamentos hablam sempre de los mesmos tratamentos, independente do grau de evolução dessa artrose. E por isso que os pacientes têm sintomas muito vagos, muitas vezes sintomas na base do pulgar, ou no dorso da muñeca, ou na eminência tenar. Então, os sintomas não são sintomas muito específicos da artrose STT. E isso dificulta muito tanto o tratamento quanto a indicação de que tipo de tratamento fazer. Muitas vezes aprendemos que a artrose STT é uma evolução tardia da risartrose. Então, esse artigo de Eaton, que é um artigo clássico, habla em la artrose STT secundária à risartrose. E nós pensamos que
pode ser por secundária risartrose, mas que certamente existe uma artrose STT primária. E estudando as evoluções, as degenerações da muñeca secundária a lesiones, miramos que sempre tem a mesma evolução. Então, para o SLEC, que é Scapholunate Advanced Collapse, para o SNEC, que é a pseudartrose de escafoides, causando um colapso também, as maluniões do escafoide, e para a condrocalcinose, quase sempre tem a mesma evolução. Então, tu tem uma lesão inicial que causa uma inestabilidade, um colapso carpal, que vai degenerando a muñeca em determinados sítios, dependendo da posição dos huesos. Então, no SLAC, o primeiro que temos é a lesão inicial do ligamento escafolunar, causando uma discis com a extensão do semilunar e uma flexão de escafoides, e empieza a degeneração pela estiloides do rádio, junto com os escafoides, volvendo para toda a fossa do escafoide do rádio, junto com os escafoides, evoluindo para a mediocarpiana e sempre poupando a fossa semilunar do rádio. No SNEC, que é na pseudartrose do escafoides, empieza pela estiloide do rádio, porque o semilunar, o polo distal do escafoide se flexiona, e a parte proximal do escafoide, que permanece unido ao semilunar pelo ligamento escafo-semilunar, se queda preservado, e no estágio 2 tem a artrose mediocárpica, e no estágio 3 evolui para uma degeneração mais avançada. É isso que proponemos para a artrose STT. Então, a evolução da artrose STT empieza com uma artrose primária aislada da articulação STT. Então, temos uma degeneração solo do cartílago do polo distal do escafoide e a parte proximal do trapézio e trapezoide. E isso causa um bloqueio, causa uma degeneração e uma rigidez desta articulação que evoluciona para uma sobrecarga proximal. Então, esta degeneração do tipo 1, com o tempo, acaba causando uma sobrecarga em ligamento escafolunar, e isso aí muitas vezes causa uma lesão escafosemilunar do ligamento escafosemilunar secundária à artrose STT. E isso está muito bem comprovado na literatura, que nem todas as lesões escafolunares são lesões traumáticas. Então, muitas vezes, esses pacientes que já são pacientes com mais idade, têm uma lesão escafolunar sem ter um trauma grave, sem ter uma lesão muito grave. Então, esse é o tipo 2, que tem uma artrose STT associada a uma lesão escafosemilunar com uma disci isolada do semilunar. O escafoide permanece em sua posição ou neutra ou um pouco em extensão, e isso faz com que não tenhamos a degeneração, a artrose da fossa do rádio e da parte proximal dos escafoides. E com a evolução desta disci causada pela extensão do semilunar, evoluímos para uma artrose mediocarpiana. Então, na tipo 3, na terceira fase da degeneração da artrose STT, teremos a degeneração da articulação, a lesão escafosemilunar e a degeneração, a artrose mediocarpiana, da parte distal do semilunar e a parte proximal do capitate. Então, essas são as 3 fases que proponemos em esse artigo, e é um artigo original que não tem nada similar na literatura, que estamos propondo uma classificação para a evolução da artrose STT. E aqui miramos um caso que é muito ilustrativo para essa artrose tipo 3. Então, você tem uma artrose STT muito severa e não tem uma risartrose muito severa, então uma risartrose bem mais leviana, e tem um alargamento do escafo semilunar. E não é a mesma diastase quando você tem a flexão do escafoide. Quando o escafoide se flete no
uma lesão traumática escáfulo-semilunar, tu tem o sinal do anillo e tem a flexão do escafoide que vai ser um gap muito largo entre o semilunar e o escafoide. Nesses casos degenerativos, como solo o semilunar se estende e o escafoide não flete, não temos um alargamento, não temos um desplazamento muito severo do espaço escáfulo-semilunar. E acá teremos a degeneração entre o semilunar e o capitate. E aqui, mira, este aqui é uma figura, quando o escafoide se flete e temos uma inestabilidade rotatória por flexião e pronação do escafoides, se mira a degeneração na borda do rádio e no escafoide, coisa que não acontece na artrose STT, porque o escafoide se fixa, está sempre em sua posição de origem, ou neutra, ou em leve extensão. E acá um resumo de todas as figuras que falamos. Então, o que proponemos e que explicamos muito bem em todo o artigo, porque é um artigo muito largo de revisão de literatura, é que se temos uma evolução da artrose STT e tentamos cada um dos tipos de artrose explicar o que ocorre biomecanicamente porque uma articulação é acometida e outra não. Então, em subtipo 1 é uma artrose aislada da articulação STT. Do tipo 2 é o mesmo tipo 1 associada a uma lesão do ligamento escáfulo-lunar e uma dise causada unicamente pela extensão do semilunar. E na subtipo 3 é uma artrose tipo 1 mais tipo 2 mais uma degeneração mediocárpica. E para o futuro, o que estamos pensando? Primeiro, é ter mais comprovação biomecânica de toda essa nossa teoria. Então, hicimos uma revisão da literatura e uma revisão de nossos casos clínicos, mas não temos uma comprovação tão científica de nossa teoria. E, principalmente, vamos proponer tipos de tratamento diferente para cada paciente. Então, se é um paciente que tem uma artrose mais leviana, não necessita fazer uma reconstrução do ligamento escáfulo-lunar ou um procedimento em la mediocarpiana. Se é um paciente do subtipo 3, não adianta fazer uma artrodesis, que é um procedimento clássico do tratamento da artrose STT, sem fazer algo em ligamento escáfulo-lunar e em na articulação mediocarpiana. Bueno, e uma vez mais, gostaria de agradecer a RICMA e toda a oportunidade e falar para os colegas da cirurgia de mano, da terapia de mano, que é uma revista que está crescendo muito, graças ao trabalho do Dr. Sérgio, do Dr. Vicente Caratalá, Fernando Corella, Pedro Delgado, Belém. Então, é um grupo muito ativo, muito jovem, que tem muitas ganas e está aberta para todos que querem publicar y que quieren divulgar sus trabajos en cirugía de mano. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, la verdad es que yo cuando vi el artículo a mí me pareció muy interesante porque sí que es verdad que en la clínica a veces veías pacientes que tienen artrosis STT y claro, yo después de un artículo que leí del doctor García Lías en el que advertía que debías tener mucho cuidado en la resección del polo distal del escafoides, porque eso podía generar una inestabilidad mediocarpiana, que fue publicado en la Americana de la Mano, creo. Claro, es una patología que ciertamente siempre tienes cierto miedo en no pasarte de la resección del polo distal del escafoides. Entonces, sí que es verdad que yo había visto algunos casos que veía artrosis STT y me llamaba la atención que también tenía degeneración mediocarpiana. Y cuando tú revisas la literatura, da la sensación, no acaba de aclararse del todo bien, si es el huevo y la gallina o la gallina y el huevo, porque no queda claro si el origen es una lesión del ligamento escáfulo-lunar que genera artrosis en la STT o es artrosis STT que mediante microtraumatismos acaba generando una inestabilidad escafolunar
que la verdad es que he leído el artículo y comprendido toda la hipótesis que vosotros dais, tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido, solo por eso ya me parece muy importante y muy interesante hablar sobre él. Sí, Sergio, todas estas ideas y toda esa es un artigo muy controverso porque no está aclarado toda la teoría, ¿entiendes? Muchas veces, si tú tienes una lesión traumática escafolunar, tú tienes una flexión del escafoides. Y en estos casos que mostramos de la artrosis primaria STT, lo que chama más atención es que el escafoide está en su sitio. Tú no tienes una disc por flexión del escafoides. Y eso ahí, en mi visión, en la visión de los autores, mostra que la origen es en la STT y no en el trauma de la lesión escafolunar. Mas es un tema muy controverso y si tú miras, tiene mucha cosa en la literatura. Lo que estamos haciendo es poner las piezas en su... intentando abrir la mente para que nuevas ideas, nuevas pesquisas se ponen ahora. Mas creo que es un tema que tiene mucha cosa para estudarnos y para aprendernos, ¿no? Todos nós. Sí, 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 completamente de acuerdo. Al final de eso se trata, de que entre todos lo discutamos y que al final no sea algo que viene dado porque sí, sino porque está comprobado y entre todos estudiado. Y si tú miras, no sé si en tu práctica clínica, muchas veces se tiene un paciente con artrosis STT y hacemos o una artrodesis o una resección parcial del escafoide distal, muchas veces los pacientes continúan con algún tipo de dolor mediocarpiana. Sí, Y sí, creo que en este tipo de pacientes que creo que tenemos que hacer algo más. Entonces, mirando eso, la edad del paciente y el grado de evolución de la patología, creo que podemos cambiar un poco el tratamiento en el futuro, porque nem todas las artrosis STT son las mismas. Y a 20 años atrás, 15 años atrás, el tratamiento era siempre lo mismo, siempre haciendo o artrodesis STT o haciendo la resección distal del escafoides, abierta o artroscópica, mas no mirando ni la edad del paciente y ni el grado de evolución de la artrosis. Sí, 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 completamente de acuerdo. Cuando trato gente que tiene artrosis STT, es verdad que mejoran, pero no 100%, no queda satisfecho 100%. Por eso también me pareció tan interesante. Mira, te voy a decir algunas de las preguntas que me han hecho a través de Instagram, que me han parecido interesantes, y algunas de ellas la verdad es que las comparto, porque esto es aparte del artículo, pero me preguntaron y me parece interesante comentarlo. ¿Tú tienes algún truco o consejo de cómo explorar la articulación STT? ¿Cómo la exploras tú en la clínica habitual? Sí, estamos empezando a hacer una organización del tratamiento, mas la artrosis isolada para SOC tipo 1, yo hago la resección distal del escafoide artroscópica, y no máximo 2 o 3 milímetros. Y eso tiene na literatura, tem un trabajo de Jason Cobb, de los Estados Unidos, que ello compara los casos que ele resecó más de 3 milímetros y menos de 3 milímetros. Y entra en esta teoría del doctor García Elias, que cuando se reseca más de 3 milímetros, causa una mayor estabilidad y el escafoide se va en flexión. Entonces, para los casos de artrosis isolada de la STT sin degeneración del carpo, yo hago artroscópica y la resección de 2 o 3 milímetros del escafoide distal. ¿Y en alguna ocasión interpones algún tipo de implante metálico, de pirocarbono o algún tipo de implante? Metálico o de pirocarbono. Sí, yo no tengo experiencia, incluso en Brasil no tenemos la disposición de las prótesis de pirocarbono, mas yo no tengo experiencia. Creo que funciona como una interposición, mas no es la solución para todos los casos. Yo pienso que para una artrosis isolada de la STT, haciendo solo la resección del escafoide distal, está tirando essa rigidez da articulação
mejorando los sintomas inflamatorios de la degeneración, de la artrosis, y empieza a tener más movilidad en la STT y mejora la sobrecarga del ligamento escafolunar y de la mediocarpiana. Entonces, yo pienso que es casi lo mismo hacer una interposición de hematoma o solo hacer una interposición, una resección distal del escafoides, do que hacer alguna interposición tendinosa o de prótesis metálica. Vale. Entonces, cosas que han de quedar claras es que vosotros creéis que existe una artrosis STT primaria. Perfecto. Otra de las creo que existe la secundaria, mas nem todas son secundarias. Existe una primaria y es muy difícil, así como no sabemos si existe la STT secundaria a una lesión traumática escafolunar, también no sabemos lo cuánto la risartrosis es responsable por una artrosis STT o si las dos caminan juntas. Mas que existe la primaria sin risartrosis, no tenemos duda. Vale, perfecto. Y luego, en el desarrollo del SOAC, un concepto importante es que como el polo distal del escafoides está fusionado en la articulación STT, el escafoides, digamos que no se flexiona y que no hay artrosis a nivel radiocarpiana ni escafocapitate, ¿no? Sí, y esta artrosis STT primaria causa una sobrecarga en el ligamento escafolunar, como una artrodesis de columna. Cuando tú haces una fusión, causa sobrecarga proximal y distal. Acá es lo mismo. Tiene una fusión de la articulación STT y sobrecarrega la articulación proximal, causando una lesión escafolunar que puede ter um trauma mais banal, pode ter um trauma, muitas vezes, a ser na força ou uma queda que não é tão grave como para ser uma lesão escafolunar de um paciente jovem. E isso vai levar a uma extensão do semilunar, o escafoide se mantém em sua posição, primeiramente causa uma artrosis, uma inestabilidade, um dolor el ligamento escafolunar y por último va a ser una artrosis mediocarpiana. Muy bien, pues nada, ha quedado muy claro. Ahora a la espera de que se pueda hacer un estudio clínico con pacientes y también a la espera un poco de ese tratamiento individualizado por cada estado o estadiaje de la enfermedad. Sí, nuestra intención no es tener toda la verdad, es abrir las ideas de las personas, hacer una revisión muy larga de todo asunto y ahora cada uno puede poner sus ideas encima de ese concepto. Entonces, creo que aquí tenemos un tema muy fértil para que nuevas ideas y nuevos conceptos y nuevos tratamientos se desarrollen. Entonces, no tenemos la solución de todo en este artículo, pero mostramos que tiene una evolución de esta artrosis y tiene que tener tratamiento individualizados para cada tipo de lesión. Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber sido el primer entrevistado en Charlas del Autor. Y nada, la verdad es que me ha encantado el tema. Te felicito, bueno, os felicito a todos por el artículo y por la propuesta. Y nada, vamos a ver si entre todos podemos indexar la revista y en PubMed. Y nada, darte saludos y feliz 2021. Bueno, muchas gracias pela oportunidad, muchas gracias pela RICMA nos dar esse espaço tão amplo para divulgar nossas ideias. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima, Ricardo. Bueno, muchas gracias.